Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CyberTech News Resumo Semanal, nosso programa onde a gente discute com especialistas sobre algumas pautas que fizeram bastante sucesso, né? Foram bastante polêmicas ao longo da última semana. Hoje eu estou aqui com o Thiago Cabral, que é sócio-diretor da Athena Security, e eu estou também com o Kleber Cairello, que é engenheiro consultor da Arbor Networks NetsCoach. Tiago, Kleber, muito obrigado por ter aceitado o convite, por participar desse programa. Obrigado você por botar a gente aqui com você nesse programa. Bom dia, Ramon, bom dia, pessoal, bom dia, Kleber, obrigado aí pelo convite, uma honra estar participando com vocês aqui. Perfeito, então vamos lá, a primeira pauta. Bom, a primeira pauta, estou sempre aqui com elas abertas, né? Um grupo, né, de inteligência de ameaças emitiu um alerta essa semana a respeito de uma nova modalidade, vamos dizer assim, um novo modelo de negócios que está se tornando muito comum no cybercrime, que é o Infosteller as a Service, né? O Steller as a Service. Então seria o roubo como serviço. Então, basicamente, o que os sindicatos de criminosos cibernéticos estão fazendo? Eles estão oferecendo serviços de infosteller, né? Roubo de informações, sejam credenciais, sejam chaves para carteiras de criptomoedas, né? Como se fosse um serviço, né? Imitando o que a gente já tem como fraude como serviço, ransomware como serviço, e enfim, já foram identificados mais de 30 grupos, né, oferecendo esse tipo de serviço criminoso. E isso é bastante preocupante, porque mostra que o crime cibernético está cada vez mais organizado e que cada vez mais uma pessoa que queira efetuar um ataque, seja direcionado ou seja massivo, ela realmente não precisa mais ter aquele conhecimento técnico, né? Basta ela ir lá, como se você contratasse um serviço comum, você vai lá, você paga e você tem aquilo que você quer facilmente, né? Então, qualquer pessoa que tem dinheiro hoje para contratar esses sindicatos organizados consegue aplicar um golpe. Como é que vocês enxergam isso? Você acha que é uma tendência do cybercrime? E como é que a gente pode mitigar esses novos modelos de negócio, vamos dizer assim? Fala primeiro aí, Thiago. Vou começar, então. Não, é interessante, Ramon, o comparativo que você fez eu acho muito engraçado, realmente, por mais triste que seja e preocupante, né? Que é justamente isso. É muito comum a gente que é da área de tecnologia, né? Teve essa tendência aí nos últimos anos, que vem evoluindo cada vez mais, de você contratar a tecnologia como serviço, né? Inclusive, eu sou sócio-diretor da Athena Security, que é uma empresa que é especialista nisso, né? A gente vender tecnologia e consultoria como serviço. E dentro disso, você vê que os criminosos, né, utilizaram dessa tendência de mercado também para aprimorar os serviços deles. E isso é muito preocupante, né? Porque antes você tinha medo dos hackers, né? Hacker, cracker, né? Que o pessoal fala e tal, que são aqueles caras realmente, né, especialistas, técnicos que utilizam aquele conhecimento para o mal, né? Que em vez dos pentesters, né, que utilizem por bem ali e tal, eles utilizam justamente para fazer golpes e tal. Mas a gente sabe que, às vezes, né, para ter um nível de conhecimento técnico, para conseguir fazer esse tipo de ataque, não é qualquer pessoa, então limitava a um público ali, né? Por mais mal intencionado, não era qualquer um que conseguia fazer, porque pessoa mal intencionada que não falta, né? Agora facilitou a vida dessas pessoas que não têm esse skill técnica, né? Então a pessoa mal intencionada consegue prejudicar uma empresa, fazer um ataque, roubar informações, sem precisar ter skill técnica, terceirizando aí na Deep Web, né, nos meios ilegais aí e tal. Isso é bem preocupante, mas assim, não é algo novo, tá? Por mais que agora está tendo um destaque muito grande, está tendo um aumento de volume enorme, né, nesse tipo de serviço, porém já existia há muitos anos, né? Eu que estou bastante tempo aí na área de segurança da informação, na área de tecnologia, estou há mais de 12 anos aí nesse mercado,
já desde o comecinho, quando eu comecei a trabalhar com isso, já tinha alguns casos desses, só que, né, não era tão fácil, né, não era tão acessível. Hoje é como se fosse, né, os aplicativos aí, que tudo está na palma da sua mão. Hoje você consegue ir na Deep Web lá e contratar esse serviço com facilidade, sem ter o rastreio, contratando através, né, pagando em criptomoeda. Mas isso já existia no passado, não sei se vocês se recordam, até níveis bem em alto escalão ali, tinha empresas que acabavam atacando outras, teve algumas notícias que falavam, algumas não comprovadas, né? Mas a gente já ouvia muito falar isso há bastante tempo, coisa de 10 anos atrás. Na época era mais ataques de DDoS, né? Para derrubar mesmo o site de concorrente, já tinha alguns casos como isso, mas aí ao decorrer do ano isso foi evoluindo. Aí, além dos ataques de DDoS, o que você noticiou agora é de roubo de informação, mas tem outros tipos de ataque como esse, né? E muitos para conseguir retirar valor financeiro, né? Então você tem ataques phishing como serviço também, como SaaS, né? Você tem e agora o mais recente aí, que é o mais preocupante, que está, né, mais impactando aí o mercado como um todo de segurança da informação, que é o Ransom as a Service, né? Você pode contratar, inclusive, ataques Ransom como serviço. E isso é muito preocupante, realmente, porque pode escalar numa proporção aí gigantesca. Bom, acho que é pertinente a questão que o Thiago citou, de que não é algo novo, é algo que a gente já observa há bastante tempo. Tem até uma apresentação da NetScout, volta de 2011, se eu não me engano, com o título de Bot Economics, que é disponível até no Google, se procurar, que exatamente fala sobre a utilização de botnets com objetivo financeiro, né? Por quê? Porque no passado, se você remete aí a 20 anos atrás, você tinha grupos hackers que não tinham muito objetivo financeiro, mas objetivo de ego. A gente via muito defacement, ataque a sites, que o objetivo era ego, não era financeiro. Só que quando você traz a internet para o cerne da sociedade, né, tudo que você faz hoje, você depende de alguma coisa digital. É difícil você imaginar alguma coisa que você consiga fazer sem uma interação com a internet. Que você atrai junto com isso, você já tem uma economia criada ali dentro. Quando você tem uma economia criada ali dentro, você, obviamente, no nosso mundo, vamos dizer, não cibernético, a gente já presencia isso desde quando o homem é homem. Então, quando você traz também para o mundo cibernético dinheiro, economia, obviamente você vai ter também atores criminosos interessados em roubo, né? E por trás disso, quem está? Estados, muitos deles que têm embargo econômico, que acabam utilizando o exército de hackers para poder monetizar, né, através das facilidades que a criptomoeda trouxe de se monetizar de forma, entre aspas, anônima, né? A gente sabe que não é bem assim. Criminosos em geral, aqui no Brasil a gente tem casos até de jogo do bicho, que fomentam criações de botnets, até mesmo para alugam, né, obviamente, usando essa ideia de serviço, para poder lavar dinheiro ou mesmo fazer transação de apontamento de bicho. A gente já presenciou isso aqui no Brasil. E, obviamente, quando a gente tem dinheiro envolvido, a gente tem criminosos, né? Quando você tem muito dinheiro envolvido, como é o caso hoje da economia digital, você tem muito interesse em quê? Como acontece na nossa vida como um todo, né? Você aprimora as técnicas, aprimora as ferramentas. Eu acho que o risco está nisso. Quando era alguma coisa ainda, talvez que não tinha muito fomento econômico, você tinha grupos hackers que perdiam tempo ali desenvolvendo alguma botnet, explorando algum malware para poder criar essa botnet, muitas vezes para uso próprio ou para aluguel. Isso não é novo, isso é bem antigo, esse conceito de aluguel de bots. Só que quando você traz muito dinheiro e interesses em massa, muito dinheiro envolvido, você obviamente tem pessoas pagas para aprimorar aquela técnica. Eu acho que o problema que a gente vê com essa notícia não é ela em si, porque ela já não é nova, mas e sim a questão das técnicas que estão sendo usadas, né? E obviamente toda a sociedade hoje está sob um alicerce digital. E se você não corre atrás de forma a trazer uma garantia para esse alicerce, vai ter alguém querendo corroer ele, e hoje muito financiado, altamente financiado, principalmente por criminosos ou algum estado, algum país que tem algum embargo econômico que acaba utilizando dessa economia da internet, né, para poder rentabilizar. Então, a preocupação está mesmo na especialização, não na ideia, porque a ideia já é antiga, né, essa ideia de você construir uma bot e alugar. Excelente. É basicamente um reflexo, né, da transformação digital acelerada que nós vivemos. Tudo que digital passou a ter muito mais valor, então todo mundo compra online, faz a pandemia acelerou isso pelo menos uns 5 anos, né, vamos dizer assim. Então, tudo isso é reflexo.
E tem que se correr atrás, porque basicamente é difícil uma empresa hoje que não tem uma perna na internet, seja para o branding dela, seja para a imagem dela, como para o próprio fim do negócio, né? E saber que existe criminosos altamente capacitados e com interesse econômico muito grande, tem exemplos aí, se a gente remeter no passado, teve, se eu não me engano, foi 2012, 2013, que teve um ataque à PlayStation Network, principalmente nessa época de Natal, que fez com que a PlayStation Network ficasse fora do ar, foi um DOS, né? Inclusive, esse DOS foi usado como cortina de fumaça para roubo de informação de cartão de crédito. E esse hacker que fez parte desse grupo aí é um romeno que foi preso. Cara, foi apreendido dele, eram carros de luxo caríssimos, grandes quantias de dinheiro. Então, isso para a gente mostra que realmente existe um retorno financeiro alto. E, obviamente, por trás disso, você vai ter gente querendo aprimorar as técnicas, porque as técnicas de proteção também evoluem para poder ter sucesso nessa empreitada aí criminosa. Então, é algo tão, né, comum que já existia, né, que até, na verdade, a questão de roubo de informação e venda dessas informações agora está colocando como um tipo de ataque, um crime, porque virou crime de acordo com a lei, principalmente, né, com as leis agora de privacidade de dados, a GDPR lá na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, porque isso sempre existiu, né? Antes não era crime, então era um ataque, já existia. A diferença é que era muito comum, né? Você tinha muitos sites, portais, às vezes de notícia ou de jogos, alguma coisa do tipo. Antes a gente comprava até aqueles CDzinhos, né? No Exatamente. 25 de março. E sendo bem sincero, né? Até antes de eu trabalhar com tecnologia, eu vim da área de comercial, já cheguei a trabalhar com listas compradas, era algo muito normal, né? Era do dia a dia, até se comprava na Santa Efigênia ali e tal, aqui em São Paulo. E agora que é lei que virou um crime, mas sempre existiu, né? Só que antes existiam os portais específicos onde você se cadastrava para um jogo, aquele portal era criado só para coletar aquelas informações e aquelas informações serem vendidas. A partir do momento que isso virou um crime, de acordo com essas leis de privacidade de dados, agora sim os portais que armazenam esses dados pessoais, os hackers invadem para conseguir pegar essas informações. Antes era permitido, às vezes o próprio portal vendia para um concorrente, para um outro parceiro, alguma coisa do tipo. Agora não pode mais, né? Felizmente, graças à Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente sabe que isso é muito prejudicial. E aí agora os hackers invadem esses bancos de dados para poder vender essas informações, mas isso realmente sempre existiu. Aí uma outra coisa que me preocupa, que isso sim é uma evolução da tecnologia do mal, infelizmente, que é o Ransomware as a Service. Esse é muito preocupante, que além de você simplesmente querer prejudicar, às vezes, um concorrente ou uma empresa, você pode ganhar porcentagem em cima do resgate, né? Porque o ransomware, né, o pessoal, né, que é da área de tecnologia conhece, que é aquele tipo de ataque onde você criptografa as informações, você deixa essas informações inacessíveis do banco de dados das empresas, e aí a empresa muitas vezes não consegue reverter isso, não tinha o backup, é obrigado a pagar um resgate para conseguir ter essas informações de volta. E aí esse Ransomware as a Service, ele é muito preocupante, e isso é uma coisa que eu descobri recentemente, inclusive, porque ele não está sendo utilizado apenas, às vezes, por um terceiro, por um concorrente ou por um cara mal intencionado, às vezes ele está sendo utilizado por um próprio funcionário da empresa, um ex-funcionário, alguém com informações privilegiadas. Então eles fazem meio que uma parceria. Você entra com a tecnologia do ransomware para realizar o ataque e eu entro com informação privilegiada, com questões, né? O cara não precisa nem fazer uma engenharia social, porque o próprio funcionário, às vezes, ele te entrega vulnerabilidades, então fala, eu te dou o usuário e senha para você conseguir invadir, ou utiliza essa porta X, utiliza esse sistema que eu sei que ele é vulnerável, então ele dá informação privilegiada interna da empresa para facilitar o ataque ransomware, e depois, caso a empresa pague o resgate, eles meio que dividem ali. Então, isso eu achei extremamente preocupante, porque é uma preocupação muito grande na área de tecnologia, que vem, né, o Shadow IT, o que os usuários estão fazendo, que a gente não consegue entender. Então, por isso que é muito importante você ter controle e acessos, você ter uma ferramenta de DLP, de Data Loss Prevention, controlar isso para evitar que isso aconteça. Além de treinamento e conscientização, que é importantíssimo aí na cultura das empresas. Só mais um complemento. Eu acho que a chave principal de segurança hoje em dia é visibilidade, mais do que nunca.
No passado, você pensava em segurança, principalmente no mercado enterprise, né? As soluções perimétricas elas eram vistas como sendo algo primordial. Ainda é, né? Mas o que ocorre é que a maioria das empresas hoje não tem mais um perímetro, aquele ponto que divide ela da internet. Toda a mobilidade que a gente tem hoje, o funcionário que pega um computador dentro da empresa, leva para casa, no dia seguinte retorna, ele bypassa toda essa infraestrutura perimétrica. Então, a visibilidade, ela hoje tem um papel fundamental para se fugir aí, para se evitar ou pelo menos entender quando se ocorre um ataque de ransomware ou qualquer outro, quais são os elementos que foram comprometidos, qual foi o modus operandi, qual o risco do negócio. Então, visibilidade hoje mais do que nunca é essencial para que você tenha uma segurança razoável, vamos dizer assim, né, dentro de qualquer empresa. Muito bem pontuado, Kleber. É aquela coisa, né? Você não protege nada estando no escuro. Não, sem dúvida alguma. E olhar só aqueles commodities, Firewall, IPS, né, aquilo que todo mundo já tem, isso não. A gente vê grandes empresas aí na mídia que com certeza possuem estruturas caríssimas de infraestrutura de perímetro e que foram facilmente bypassadas porque hoje o perímetro não existe mais. Ele existe do ponto de vista lógico, obviamente, mas ele não é o único caminho de entrada, né? A gente tem várias outras formas de se entrar. Tem exemplos que é uma tática que aqui no Brasil não sei se está muito comum, mas no resto do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, os hackers, quando querem fazer uma invasão numa empresa, eles pegam pendrivers, sabe onde o pessoal costuma almoçar? Larga pendrive ali. O que o cara faz? O funcionário da empresa pega aquilo, espeta dentro do computador da empresa para ver o que é, né? Que é a curiosidade do ser humano. Você acaba juntando dois mundos aí, né? A engenharia social, que é pegando a curiosidade humana, e a técnica que está dentro do pendrive para fazer a invasão. Então, assim, a criatividade é muito grande. Se você não tem visibilidade sobre esses eventos, do ponto de vista de observar a comunicação de dados, é impossível. É literalmente correr contra o rabo aí nessa história de segurança. Pessoal, vamos para a próxima pauta. Eu troquei aqui a ordem, vou deixar mais polêmica por último. Bom, o Google Project Zero, né, que é aquela equipe do Google especializada em encontrar vulnerabilidades de dia zero, recentemente divulgou 5 vulnerabilidades críticas no firmware da GPU, né, o chip gráfico Mali, que é fabricada pela ARM, e que está presente em praticamente, não sei, eu diria 99% dos dispositivos Android. E eles divulgaram isso agora recentemente, mas essas falhas foram encontradas lá, se não me engano, em agosto desse ano, então já faz um tempo. E eles estavam trabalhando junto com a maioria dos fabricantes, né, de smartphones para implementar esse patch para consertar essas vulnerabilidades, mas ainda assim, meses depois, vários dispositivos de fabricantes pequenas, enfim, a gente sabe, né, que a gente tem principalmente fabricantes chineses pequenos de celulares, ainda não implementaram em todos os celulares que possuem essas falhas, principalmente porque vários deles já entraram no fim do seu ciclo de vida. E aí eu me pergunto, né, eu li essa notícia e me perguntei, poxa, um dos grandes problemas da cibersegurança é o usuário que tá ali a atualização, e ele fala, não, deixa isso lá, vou deixar para depois, e acaba não atualizando um software que já tem um patch disponível. Mas e quando não depende do usuário, né, como é isso o caso, né? Quando depende realmente do fabricante lançar um patch para um dispositivo e ela acaba não lançando, e às vezes o usuário não sabe que ele está usando aquele dispositivo inseguro. Como é que você enxerga essa questão? Então, Ramon, novamente, esse desafio já não é tão novo, né? Mas eu acho que se a gente juntar a parte de mobilidade, hoje a quantidade imensa de fabricantes de hardware, principalmente em cima do ecossistema Android, né? Ele traz essa preocupação, porque você citou bem, muitas vezes o hardware, que é o telefone, né, que a pessoa usa, ou o tablet, enfim, qualquer equipamento que utiliza esse sistema, né? Depois eu vou até extrapolar isso para outros sistemas. Muitas vezes ele nem mais é suportado, né?
não existe nem mais uma versão de software que seja suportado naquela versão. Isso deve ter, eu não sei de cabeça, mas deve ser um percentual relativamente alto desses dispositivos, né? Então, eu acho que isso é um desafio da indústria, de uma forma geral, né? A gente tem lá a auto-atualização, enfim, só que há sempre, obviamente, a necessidade do fabricante fazer a atualização, no caso aí do firmware da GPU, para que entregue para o usuário final. Então, é realmente uma coisa bem complexa que eu acho que a indústria ainda não se encaixou nesse ecossistema de atualização. Acho que a gente ainda não tem um modelo, vamos dizer, muito aparado para se resolver esse problema. E aí eu trago um problema bem maior. Você está falando de sistema operacional, o elemento que você habitualmente mexe, que muitas vezes a dinâmica de uso faz você formatar, apagar, resolver, né? Muitas vezes você tem um computador ou um telefone celular que começa a operar devagar, muitas vezes você reseta ele ou manda alguém resetar e limpar. Beleza. Você, de certa forma, tirou aquele malware, mesmo que seja por um período curto, você fez uma limpeza ali, né? Imagine agora no cenário de IoT, em que você tem DVRs, câmeras inteligentes, tomadas inteligentes, em que você não tem aquela interação humana com o dispositivo para poder perceber uma lentidão ou algo diferente. Você está vendo a câmera da sua babá eletrônica ou do sistema de vigilância da sua empresa, da sua casa, está filmando lá, está ok. Você está apertando o botão da tomada e está ligando e desligando, está ok. Só que todos esses elementos eles são passivos a serem infectados e agirem como ferramentas de hacker, seja para criar, por exemplo, sites clonados, né, ou numa estrutura de botnet, por exemplo, drop sites, para poder guardar informações roubadas para depois serem coletadas, enviadas para algum local. Então, tudo isso são possibilidades de comprometimento que os hackers utilizam. E aí, se a gente extrapola para isso, eu vou no supermercado lá, compro uma lâmpada inteligente Wi-Fi, compro uma tomada inteligente, né? Botei na minha casa, liguei, se aquilo ali já veio de fábrica e muitas vezes vem, porque tem a questão do go-to-marketing. A gente, no começo de IoT, cara, a NetScout, por exemplo, a gente verificou vários dispositivos IoTs que pegavam lá peças de código antigos que traziam malwares, vulnerabilidades do começo do século, 2000, 2001, que o cara pegou aquele código do repositório, colocou, mas não teve a mínima preocupação de verificar se aquele código era seguro ou não. O que ele queria é entrar no mercado. Então, a gente tem grandes empresas, que eu não vou citar nome, que no início desse frenesi de lançar dispositivo IoT, veio uma enxurrada de dispositivo IoT com possibilidades de serem invadidos. Um exemplo, a Olimpíada que ocorreu no Brasil em 16 sofreu alguns ataques cibernéticos, né? E esses ataques cibernéticos, na época, foram os maiores ataques cibernéticos observados no mundo até então, foram ataques DOS, em torno de 600 gigabits por segundo, por 2 semanas contínuas, e esses ataques vinham quase na sua totalidade de câmeras de vigilância ao redor do mundo. Foi o primeiro grande ataque de IoT observado no mundo, né? Isso aí mostra, tem inclusive botnets montadas somente em cima de IoTs, a Mirai, por exemplo. Então, essa questão de atualização é algo bem mais complexo que um device de celular, que muitas vezes é até mais simples, porque o usuário tem uma interação com ele, vende para alguém, dá para alguém, a pessoa apaga, muitas vezes o malware some dali. Agora, IoTs não tem tanta interação humana, né? Você mexe ali, dificilmente você vai fazer uma atualização. Então, se o ecossistema usado pelo fabricante não tem uma ação de se auto-atualizar ou alguma coisa que a indústria ainda busca, o nosso problema realmente é muito maior do que simplesmente esse malware aí, essa vulnerabilidade da GPU malha aí. Bem maior do que isso. Então, eu vou complementar. Eu concordo com o Kleber, é um assunto muito complexo, né? E é um problema gigantesco aí da indústria. E aí a premissa principal aí que a gente tem que startar para começar a falar sobre isso é a questão que não existe 100% em segurança da informação, né? Então, a gente tem que começar por aí, né? Todo o objetivo, o esforço, né? A gente que é especialista da área, tudo, né? Tratativas que a gente faz, a energia que a gente gasta, o tanto que a gente estuda, é para fazer uma gestão de risco em cima da probabilidade de dar problema, né? Em cima da probabilidade de você realmente ter brechas, ter vulnerabilidades. Não tem como não existe nenhum, né? Por mais gigantesca que seja a empresa, a gente está falando do Google, né? Por mais bilhões que os caras investam em segurança da informação,
sempre vai ter uma brecha ali, nunca vai existir 100% de segurança da informação quando a gente está falando de tecnologia. Mas também, não, só por causa disso, não quer dizer que você, né, pode ser, às vezes, até, de certa forma, negligente de não tomar as devidas preocupações para garantir um nível mínimo ali recomendado de segurança para conseguir ofertar determinado produto, determinado serviço para o mercado. Mas é muito difícil, né? Só essa perspectiva já dá para ter uma noção como balizar isso, é muito complexo, né? E principalmente porque vem aquela briga, aquela rixa clara entre inovação e segurança, né? Sinceramente, a segurança ela barra a inovação em vários aspectos, e é inevitável, é o papel dela, porque justamente algo que pode ser inovador de forma positiva pode virar um monstro, né? Pode ser extremamente negativo e prejudicar mais do que ajudar se a segurança não for uma preocupação primária na inovação, na criação de novas tecnologias. O grande problema que eu vejo nesse caso específico, né, para não ficar só falando em termos genéricos, é a questão que os dispositivos móveis, esses sistemas operacionais que, né, concorrem, Xiaomi, Google, Apple, ainda são muito poucas empresas, né? É um monopólio gigantesco. Então, assim, o que você pode fazer, né, se eles não estão fazendo o que deveria ter feito em nível de segurança? Você tem poucas opções no mercado. Então, assim, o principal ponto aí é justamente ter a acessibilidade dessas tecnologias para ter concorrência, porque, por exemplo, você pega um carro, você tem aquele carro que teve uma falha de segurança, é um problema gigantesco, né? O cara tem que fazer recall, ele é obrigado, ele paga multa, ele tem que retirar do mercado aqueles carros que ele vendeu com defeito. Isso gera um prejuízo para a montadora em um nível astronômico, e aí gera uma imagem negativa para aquela empresa, para aquela montadora, que aí automaticamente o cliente ele vai na próxima vez comprar com um concorrente. E, né, funciona exatamente da mesma forma quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de celular, quando a gente fala de qualquer outra coisa. Nesse caso do Android, eles deveriam ser penalizados, deveria ter que, né, se preocupar com o impacto que isso gerou para os clientes que compraram esses dispositivos que podem ter sido lesados devido a essa falha, e automaticamente você tem a opção de ir para um concorrente. Mas como as opções são muito limitadas e existe esse monopólio, muitas pessoas ficam vendidas. Eu vou pagar 4, 5 vezes a mais para comprar um iPhone? Não, eu vou aceitar essa vulnerabilidade. E é um cenário extremamente triste. E isso não é só para o Google ensino de dispositivos móveis, como o próprio Kleber falou, tem a questão do cenário de IoT, que pode trazer uma preocupação muito maior nesse sentido, mas as próprias redes sociais, né? Essa vulnerabilidade faz o quê? Né? Pegando nesse caso do Android, pode ser que com essa vulnerabilidade o cara consiga invadir seu dispositivo e roubar suas informações pessoais que estão nos seus aplicativos. O que adianta, às vezes, o dispositivo móvel ser seguro, não ter essas vulnerabilidades, e o Facebook vazar as informações, e o Tinder vazar as informações, e o Snapchat vazar as informações. Então, assim, o problema é muito maior que isso, entendeu? E também porque tem monopólios em cima de rede social mundial, é o Instagram, é o Facebook, você tem poucas opções, ninguém usa as outras. Então, por isso que é importante esse competitivo de concorrência para inibir essas empresas, mas, obviamente, aí eu concordo com o Ramon, que é a questão realmente das legislações, né? Essas empresas têm que sim ser punidas para evitar esse tipo de comportamento, às vezes, que pode chegar a ser negligente. Só falar um pouquinho da complexidade, deixar uma reflexão. Na realidade, esse problema que foi relatado pelo Ramon, do firmware da GPU Mali, não é nem responsabilidade do Google, para a gente ter uma ideia do ecossistema de como ele é complexo, né? O hardware que o Android utiliza, ele utiliza várias peças de hardware, né, de vários fabricantes. Uma delas é essa GPU Mali, que é da ARM, né? Quem desenvolve o drive para o firmware, para o Android, é a ARM, ou é o parceiro ARM, quem usa a tecnologia ARM. O Google incorpora aquilo como um Linux dentro do código-fonte do Android. O desenvolvedor do firmware do Mali é que causou o problema, não foi o Google em si. Então, o ecossistema de se encontrar o problema, de quem é o responsável, muitas vezes essa peça de código nem é uma peça de código fechada, é um open source, no qual a comunidade trabalhou, vamos dizer assim. Então, essa estrutura é bem complexa, né?
Não estou fazendo a ponderação, né? Existem vários ecossistemas, principalmente do ponto de vista da mesma forma, né? Exato. Assim, aí vamos falar, não de defender uma tecnologia ou outra, né? Porque tem um lado positivo e um lado negativo de cada uma. Quando você pega um ecossistema fechado como o ecossistema iOS, talvez trabalhar um pouco nessa questão de segurança fique um pouco mais simples para a Apple do que para o próprio Google. Porque o Google ele é bem aberto, tem a vantagem, obviamente, tanto de poder ter uma penetração maior do mercado, talvez ter uma evolução melhor da tecnologia do ponto de vista de ter mais usuários, mais gente desenvolvendo, mas também abre essa questão de segurança. Então, bem colocado pelo Thiago, que muitas vezes a segurança até limita a inovação, né? Muitas vezes você vê uma feature no Samsung que a Apple ainda não tem, né? Mas a Apple lançou isso agora, a Samsung já tem, eu uso muito isso, a Samsung já tem isso há 5 anos. Mas é exatamente porque a gente tem esse limite de onde é que a segurança te amarra, de onde é que o ecossistema mais fechado te amarra. Então, eu acho que, como eu disse, essa ideia ainda de segurança, todos os ecossistemas envolvidos, ainda está amadurecendo para a gente ter algo e já atrasado, tá? Eu acho que isso já devia estar bem mais maduro. Mas é um tema bem complexo, não é uma coisa simplesmente que você aponta um dedo e resolve, não. Tem vários caminhos aí, várias etapas até se resolver isso aí. Bom, vocês citaram carros, né, um exemplo de recall de carros, citaram exemplos de IoT, e tudo isso tem a ver com a última pauta aqui que eu quero trazer para a gente finalizar. Uma grande fornecedora, não vou citar nomes, mas uma grande fornecedora de soluções de cibersegurança, tanto para o usuário final quanto corporativo, anunciou um projeto para proteger carros conectados, né, carros inteligentes. E a gente sabe que, tal como qualquer dispositivo IoT, quanto mais penetra no mercado, mais vai ser alvo para atores maliciosos, né? E esse sistema ele basicamente funciona ali pegando, usando um sistema operacional que vai ser embarcado no veículo em si, coletando dados de telemetria e enviando em tempo real para os servidores dessa empresa de segurança. A questão que fica, né, pelo menos ficou na minha cabeça mas e a minha privacidade, né? E se eu tenho um carro conectado, como que fica a questão de eu saber que existe alguém pegando esses dados telemétricos meus que eu não sei quais dados são, o jeito que eu dirijo, a forma que eu acelero, que eu freio, alguma coisa ali da multimídia, e está sendo transmitido para um servidor de um país externo. Como é que vocês enxergam a questão da privacidade nesse quesito? Amor, eu tenho uma péssima notícia para você, cara. Hoje, quando a gente... Até o exemplo que você citou aí do carro de telemetria. Hoje você tem um carro, você leva numa concessionária autorizada, na hora que o cara pega o equipamento e lê a central do seu carro, ele já vai ter todas essas informações que vai para o computador dele. Só que ao invés de você enviar isso em tempo real, você está enviando a cada vez que faz um check-up no seu carro, né? Então, eu acho, novamente, a gente está num momento de transição, né? A gente vive, eu acho que a sociedade pontuada em vários... sei lá, a gente teve a Idade Média, a Revolução Industrial. Com certeza, a gente está vivendo, ainda não tem uma nomenclatura para isso, algum pulo da sociedade. Que talvez daqui a 100 anos, 200, alguém vai olhar para trás e falar aquilo ali era a Revolução XPTO, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita coisa que a gente ainda está vivendo e a gente não consegue enxergar a solução. Uma delas é a questão toda desse mundo hoje que a gente vive totalmente conectado e, obviamente, a privacidade. É muito difícil você hoje, com a tecnologia e com a vivência que a gente tem da tecnologia, você conseguir traçar uma linha de onde é que você está ou não está com a sua violação de privacidade. Então, se você focar... Um exemplo clássico. Você citou um exemplo de carro que é bem legal, é bem pertinente. Quando a gente entrar no cenário de IoT, isso vai se extrapolar para várias outras possibilidades, né? Se a gente entrar em telemedicina, tudo isso aí são dados nossos pessoais que são guardados em algum local. Quando você entrega, na hora que você vai fazer uma compra no supermercado ou em qualquer lugar, o cara pede o seu CPF para você, em contrapartida, pegar lá uma restituição de determinado imposto, na nota fiscal está lá o que você comprou, qual produto você consumiu e qual o seu CPF te identifica como um usuário
o que você consumiu. Então, a massa de dados de informação hoje sua já está sendo guardada por alguém ou consumida por alguém, né? Então, se você olhar só para um caso específico como esse do carro, beleza, o que vai acontecer? Mas o problema é que você já está num entorno de sociedade que isso já faz parte do seu cotidiano. A gente está falando aqui através de um sistema de mídia, não sei se isso aqui é criptografado, pode ser que sim ou que não, mas com certeza tem um servidor de back-end que está abrindo o nosso vídeo para estar armazenando. E aí? Né? Então, é bem complexo. Acho que a sociedade ainda não tem maturidade para se dar uma resposta muito adequada para esse cenário. Por quê? Porque você não tem como evoluir sem isso. Como é que você dá um pulo numa sociedade digital em que, por exemplo, você tem carros autônomos? Carros autônomos muitas vezes vão depender de telemetria ser enviado para algum ponto para aquela tecnologia funcionar. Então, ou você não evolui do ponto de vista tecnológico, né? Ou você evolui, mas você tem que entregar, de alguma forma, alguma peça da sua privacidade. É impossível. Ou você se isola, não usa celular, não vai, por exemplo, se não tem um plano de saúde, que muitas vezes usa um aplicativo que vê o apontamento do médico que você fez, a receita médica que o médico te deu, não dá seu CPF na hora que você for no supermercado. É bem complexo. Eu acho que o problema não está no evento da necessidade da informação. Ela está, sim, em como essa informação é guardada, né? Eu não tenho preocupação pessoal em informar um CPF na hora que eu faço uma compra. A minha preocupação é aonde esse dado está armazenado, se a pessoa armazena ele de forma correta. A gente tem leis de proteção de dados que foram muito bem colocadas no momento muito certo da nossa vida social, que é exatamente para abrir os olhos quanto a isso, para penalizar, de alguma forma, financeira, principalmente, aquela empresa que armazena o seu dado, caso alguma coisa aconteça com ele. Mas o não armazenamento desse dado nos limita como evolução de sociedade digital. Não há como isso acontecer sem isso. Não vejo como isso acontecer sem isso. A preocupação é aonde esse dado está armazenado, quem está armazenando ele, o que está fazendo com o seu dado. Eu acho que a gente tem que caminhar de alguma forma a nível global, de sociedade, para ter uma proteção disso. Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, sem isso, a gente não evolui. Big Data, eu diria que hoje, tanto do ponto de vista de financeiro, do ponto de vista de medicina, toda a informação, a massa de dados, o conjunto de dados, é muito importante para o nosso futuro como sociedade, porque ali você consegue identificar padrões, muitas vezes anômalos, corrigir alguma coisa, né, alguma parte genética. A gente tem aí estudos de genética, eu particularmente fiz um, que é você bota sua saliva, envia lá para uma empresa, eu usei a 23andMe, que é inclusive da esposa de um dos donos do Google, em que ele faz um mapa genético seu, e o que ele tem ali? Uma base de dados de gene global, que ele consegue criar e entender, por exemplo, que o gene tal, todas as pessoas que têm aquele gene tal têm determinada característica. Isso é o quê? Big Data. Qual é o lado ruim disso? É a informação do Kleber, o DNA dele, que está em alguma base de dados. Qual é o lado positivo disso? A análise de nós todos como uma sociedade global evidencia outras coisas que, se você olhar somente o indivíduo, você não observa. Então, a preocupação é como esse dado está armazenado. Eu não me preocupo em alguém coletar. É simplesmente saber onde ele está, quais são os limites daquele dado. Porque senão eu não vou ver a evolução da sociedade como eu pretendo ver que meus filhos, meus netos um dia têm. Então, é bem complexo essa história novamente, né? Mas eu não tenho tanta preocupação quanto essa telemetria de carro, não. Minha preocupação é um pouco mais além disso. Não, legal. Eu concordo bastante com o que o Kleber colocou, e, no geral, é uma gestão de risco, né? Acho que a base, quando a gente fala de segurança da informação, é a gestão de risco, né? O nível que isso pode trazer de problema, tudo, né? E o problema da internet, o modelo, né, de superconectividade, IoT que a gente tem hoje, é que tudo vira escalável, né? Big Data, aí que o Kleber comentou e tal. Então, assim, algo que, né, tem uma probabilidade mínima, começa a escalar, e aí começa a realmente a impactar a nível de forma muito expressiva. E aí, isso é um dos, né, a questão aí dos carros inteligentes aí, o principal problema dessa notícia aí, que eu também, né, fiquei sabendo aí, é mais a empresa em si, que já é uma empresa suspeita aí de vazamento de dados. Exatamente. Isso gera uma desconfiança a mais, mas isso acontece, né, foi o que ele falou, Kleber, essa transmissão aqui, como é que a gente garante que só a gente que está tendo acesso, só quem realmente deveria ter, que isso não pode ser vazado, né? Nossas próprias redes sociais, os aplicativos que a gente usa no dia a dia, hoje a gente, né,
fornece os nossos dados a diversos, qualquer comprinha que você vai fazer, qualquer joguinho que você baixa, o cara já pede para você, né, se autenticar ali com o seu e-mail, com sua rede social, o cara já vai ter acesso a esses seus dados. Então, o volume disso está num nível muito absurdo. E aí vem esse histórico, né, de simplesmente evolução da tecnologia, sem simplesmente nem se preocupar com isso, né? Era uma terra de ninguém em termos de controles e leis e políticas de privacidade de dados, até que o exemplo mais claro que a gente vê do impacto que isso pode gerar foi o caso do Cambridge Analytics, que foi, né, nas eleições do Donald Trump contra a Hillary Clinton, que foi em 2018, que isso realmente chocou o mundo, né? O pessoal pensava que essa questão de vazamento de dados, uma pequena parcela ali vai ter o cartão clonado, deixa esse prejuízo para eles lá, né? É um sacrifício pequeno perante a evolução da tecnologia, a facilidade, né? Os benefícios que a tecnologia traz, a conectividade, né? Todo mundo estava feliz, ninguém estava reclamando, como é legal rede social, né? Como é legal ver vídeo de gatinho lá no Facebook. Então, o pessoal ignorava a questão ali, né? Comprar online, né? Uma facilidade, você não tem que sair de sua casa. De vez em quando vão roubar um pouquinho, faz parte, gestão de risco. Até que as pessoas, né, superiores, mais inteligentes, perceberam que, não dá para só roubar cartão de crédito. Dá para a gente, né, às vezes, sei lá, fazer um sequestro. Dá para a gente, sei lá, roubar uma informação confidencial de uma empresa, da fórmula do refrigerante, da fórmula de não sei o que lá, que isso vai me deixar rico. Dá para mim roubar Bitcoin? Dá para mim roubar outra coisa? Dá para não só roubar, mas dá para a gente pegar fofoca, notícia, nudes, vídeos pornôs. Não, aí foi escalando. Aí até que algum cara pensou, não, então, em vez de roubar cartão de crédito, por que eu não manipulo o cargo mais importante do mundo, da primeira potência mundial? Porque eu não manipulo uma eleição de presidente aos Estados Unidos utilizando esses dados. Então, assim, a gente sabe que é difícil afirmar, né? Porque tinha lá o seu eleitorado, lá o Donald Trump, mas que a gente tem certeza absoluta que teve uma influência, não é à toa, né? Que o Facebook foi lá depor, está sendo processado, etc. E a Cambridge Analytics, que foi o laranja ali, já tá, né, sofrendo as punições ali do escândalo, que foi utilizar esses dados. Então, assim, a proporção, você consegue usar esses dados pessoais para manipular uma eleição. E não foi só nos Estados Unidos que aconteceu isso, né? Depois a gente começa a refletir isso no mundo inteiro. Tanto que em 2018 teve as eleições do Donald Trump. No mesmo ano, olha a coincidência, foi aprovada a GDPR na Europa. Então, assim, você vê o impacto que isso causou a nível mundial, que a Europa falou, isso não pode acontecer com a gente, não. A gente tem que colocar uma lei para rodar para evitar que isso aconteça. Então, assim, conseguir manipular uma eleição, no mínimo influenciar que seja 5 a 10% de votos, isso é muito preocupante, muito preocupante. A proporção que dá de como esses dados podem ser usados, a gente ainda não tem noção, é muito difícil. N caminhos que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não pode barrar a evolução da tecnologia, porque traz benefícios para todos, como o Kleber falou. O Kleber falou, não, eu estou disposto a correr esse risco. Mas é complicado, né? Existem N cenários ali, né? Quando você pega um senador, quando você pega, né, sei lá, uma empresa, é muito complexo, mas realmente a gente não pode barrar a evolução tecnológica. Mas tem que ter, sim, leis punitivas. E a GDPR na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que é o primeiro grande passo para minimizar esse aspecto, que realmente você não tem como controlar e evitar que isso aconteça. Mas o ponto-chave da Lei Geral de Proteção de Dados, que poucos sabem, não é necessariamente ser punitiva, não é proibitiva, ela quer transparência. Então, assim, você está disposto, Kleber, eu também estou disposto, a gente está disposto, a gente quer usar as redes sociais, a comodidade é muito válida, mas seja transparente como você vai usar aquele dado. Exatamente. Foi o problema do Cambridge Analytics. Você estava usando ali para ver meme de gato. Você não queria receber propaganda direcionada, manipulada, fake news, para mudar sua opinião de voto para presidente. Então, me fala que você está fazendo isso, pelo menos, para mim poder, se eu, por mim próprio, falar, não quero. Mas tem muita gente que aceita. Não, pode manipular das informações que você vai me passar, mas deixa eu ver meu vídeo de gato, mas pelo menos você tem a ciência. Eu acho que esse é o ponto inicial que eu acho fundamental da Lei Geral de Proteção de Dados, das políticas de privacidade de dados, é a transparência, que ainda está meio oblíqua,
não está muito clara ainda, mas é um primeiro passo para começar a evoluir nesse sentido. Exatamente. Eu acho que em conclusão disso é que a gente ainda não tem uma forma, a sociedade de forma geral, que eu digo a gente, né, de evoluir desse nosso mundo tecnológico, toda a automação que a gente quer ter, que depende basicamente de machine learning hoje em dia. Machine learning depende de massa de dados, não há como você ensinar um computador. Como uma criança você ensina, você precisa de massa de dados para poder ter o resultado correto. E é muito disso, né? A gente tem essas leis que vieram para tentar dar uma freada nisso, ou trazer transparência, melhor dizendo, acho que nem freada, trazer transparência, mas ainda assim é algo muito subjetivo, né? É algo que traz a preocupação, que obviamente não se tinha antes dessas leis, porque há uma punição financeira nesse ponto, mas que eu imagino ainda que ainda vai evoluir bastante, né? Bastante. É um tema, novamente, foram 2 temas aí, o primeiro foi até, esses 2 últimos aí são temas bem complexos, porque eu acho que a gente ainda está vivendo a evolução dele, a gente está no meio do processo, né? O que a gente tem que estar atento. É o que eu falei, eu não me importo tanto, por quê? Porque eu estou atento. Eu vou me incomodar em comprar um carro que tem uma certa telemetria. Qual é o meu custo-benefício disso? Eu vou ter mais vantagem que desvantagem? Se aquele meu dado ali de telemetria do meu veículo vazar, qual o meu risco? Não tem tanto risco. Agora, eu vou fazer uma compra online. Aí eu começo a ponderar os riscos. Eu acho que essa ideia de aprendizado da vida digital é importante para isso, para você poder ponderar onde é que você anda. É uma analogia como, por exemplo, você está numa cidade extremamente perigosa. Eu vou andar à noite em qual rua? Essa rua é mais perigosa que a outra? É mais ou menos isso. Mas é algo muito complexo, porque a gente ainda está aprendendo a viver nesse mundo, né? A gente que vive com tecnologia de segurança, muitas vezes a gente até consegue ter esse discernimento, mas a sociedade em geral ainda não, né? É preciso, sim, que se tenham leis, que se tenham punições para que a transparência, a informação chegue até as pessoas, né? Até a gente chegar, talvez, num nível de sociedade que isso passa a não ser preocupação, porque já tem aí, talvez, uma inteligência artificial que toma conta disso tudo. Não sei dizer o que vai acontecer, mas é bem por aí. A gente ainda está no caminho. Esse ponto final que você colocou, que é importante as pessoas terem mais ciência, né? Querendo ou não, falar, mas, pô, é que vocês são especialistas e tal. Pô, quem sabia digitar? Minha mãe era digitadora, ela recebia para digitar porque não tinha todo mundo que conseguia digitar. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu, tudo é acessível. Então, os conceitos básicos de segurança da informação, da questão da privacidade de dados, esse conhecimento tem que ser acessível a todos também. E aí o papel de pessoas como a gente, como o Ramon aí, que tem esse canal de comunicação, que vai ajudando as pessoas a terem essa consciência, essa preocupação, e começar a ter esse pensamento crítico, de olhar, mas eu preciso passar esse dado aqui para acessar esse vídeo de gato? Qual o sentido de eu dar meu CPF para isso? Não vou acessar em outro lugar que eu não precisa fazer isso. E começar a ter esse olhar crítico. E sim, as pessoas têm que começar a ter esse conhecimento. Antes ninguém sabia mexer na internet, agora todo mundo sabe. Por que não também aprender o básico para não ser roubado, né? Então, é importante passar esse conhecimento para frente também. Exatamente. Perfeito, Thiago. Perfeito, Kleber. Excelente bate-papo, muitos insights legais. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi realmente uma discussão muito frutífera. Então, obrigado. Obrigado a você pelo tempo. Adorei, amor. Obrigado você. Aí virou um podcast, né? Mas é um ótimo podcast, um podcast de altíssimo nível. Com certeza. E você de casa, continua acompanhando nossos vídeos e também o resumo semanal na sua plataforma favorita de podcast. Lembrando que também está disponível no Spotify, no Apple Music, no Amazon Music e no Google Podcasts. Então, até semana que vem.